Bem-vindos a mais uma videoaula de artes. E agora no capítulo 4, com o título Imagem e em Movimento. Está na página 66 do livro. Pessoal, o objetivo desse capítulo é explorar o universo das imagens em movimento e a forma como a fotografia possibilitou o surgimento do cinema. Então a gente vai entender como foi que surgiu, o que aconteceu para levar da fotografia ao cinema. A foto, a gente sabe que é o registro de uma imagem fixa, congelada, parada. Cinema é a imagem em movimento. Então, o que foi que aconteceu? Como foi esse processo? Que a gente vai entender aqui. Pessoal, eu tracei uma linha do tempo que vai desde a antiguidade até o surgimento do cinema. O que aconteceu foi o seguinte: tem pessoas que imaginam da seguinte forma. Um dia, um cara acordou e pensou assim, vou criar um aparelho que possa fazer imagens, gravar imagens em movimento. Não foi assim que aconteceu. Foi uma série de descobertas científicas que, ao longo do tempo, o acúmulo desse conhecimento, desses conhecimentos técnicos, possibilitou o surgimento, primeiro da fotografia, depois do cinema. Então a gente vai entender isso. Então, nessa linha do tempo que eu tracei aqui para vocês, primeiro nós temos a câmara escura. Isso já ainda foi na antiguidade. A gente vai ver mais adiante eu vou explicar para vocês o que era essa câmara escura e aí qual a importância dela para o surgimento posteriormente da fotografia e mais adiante ainda do cinema. Primeiras experiências com substâncias químicas foi no século XVII e XVIII. Fixação das imagens. Invenção da fotografia. 19 de agosto de 1839, dia oficial do invento do daguerreótipo. Foi um dos primeiros instrumentos a se registrar a imagem. Registro e fixação das imagens. William Fox Talbot. Vamos entender a importância desse personagem nesse processo. Fuzil cronofotográfico. Vamos saber o que vai ser. Zoopraxiscópio, outro instrumento. E o cinematógrafo, Irmãos Lumière, cinema, 1895. Então vamos entender agora o que foi a câmara escura. A origem da fotografia dependeu de inúmeras descobertas anteriores, mas convencionou-se sua invenção no século XIX. A câmara escura possui uma importância fundamental no desenvolvimento da fotografia, mas não é possível saber, ao certo, quem a inventou, sendo atribuída tanto ao filósofo grego Aristóteles quanto ao chinês Mo Tzu. Não sei nem se a pronúncia do chinês é essa mesma, porque eu não sei que fala chinês. Então, pessoal, o que acontece? Já na antiguidade, o homem descobriu que se você estiver dentro de um cômodo totalmente fechado, com a porta fechada, sem janela, sem nenhuma entrada de luz, a não ser por um pequeno orifício, então se descobriu que quando a luz passa por esse orifício, essa luz reflete ou projeta a imagem do que está fora dessa sala, desse cômodo, dessa câmara. A imagem do que está fora é refletida, projetada na parede, no fundo desse cômodo. Entendeu? Então, para vocês entenderem melhor, faz de conta que você está dentro dessa câmara totalmente escura e a única entrada de luz é um pequeno orifício na parede. Pode ser uma caixa de madeira, pode ser uma sala de alvenaria. E digamos que tem um lago. Na frente desse orifício tem um lago. Então o que é que vai acontecer? Durante a luz do dia,
A imagem desse lago vai ser projetada lá no fundo da parede. Parecia mágica na época. Alguns até pensavam que era mágica mesmo, mas não tem nada de mágico nisso. Isso é pura ciência, é pura física. Física e um pouco de química também, né? Então, se descobriu isso. Aí o que acontece? Ela foi usada por artistas para fazer desenho. Então o artista pegava a tela, botava a tela lá no fundo dessa caixa ou desse quarto, a imagem era projetada através desse orifício e aí ele ia desenhando em cima dessa imagem. Então, foi usada para isso. Porém, até essa época, isso na antiguidade ainda, viu pessoal? Lá antes de Cristo, né, por volta do século V antes de Cristo, do século IV antes de Cristo, lá na Grécia e na China. Mas o homem não sabia como fixar essa imagem que era projetada através desse orifício. O homem não sabia ainda como fixar e nem sabia se era possível fixar essa imagem. Então, no século XIV, a câmara escura passou a ser usada como auxiliar na elaboração de trabalhos de desenho e pintura, como já mencionado. Vamos ver aqui que depois teve uma leve evolução nesse processo todo. Como foi que aconteceu? Vamos ver aqui. Primeiras experiências com substâncias químicas, século XVII e XVIII, da antiguidade, lá do século IV e V a.C., se passou aí vários séculos, né? Praticamente quase mil anos, né? Cerca de 1000 anos, e começou as primeiras experiências, até as primeiras tentativas de fixar essa imagem que era projetada. Vamos ver. Nos séculos 17 e 18, são registradas as primeiras experiências com substâncias químicas, com o intuito de fixar as imagens obtidas com a câmara escura. Entretanto, o sucesso era obtido somente no processo de gravação das imagens, uma vez que esses testes ainda não contemplavam a etapa de interrupção do processo, fazendo com que as imagens desaparecessem logo após a retirada da câmara escura. Então, através de substâncias químicas, eles conseguiram gravar a imagem. Eles colocavam lá a substância química, que a gente vai ver o que era prata, um dos elementos que eles usavam. Eles colocavam essa prata, esse mineral, e a imagem ficava gravada, porém não permanecia. Quando a luz batia, né, refletida nessa imagem, né, a porta do quarto era aberta, ou a imagem era retirada de dentro dessa câmara escura, a imagem se apagava. Então conseguiu gravar a imagem, mas ainda não conseguiu fixar essa imagem. Mas isso começa a mudar com um cara chamado Joseph Nicéphore Niépce. Complicado, não é o nome dele. Esse cara obtém sucesso na fixação das imagens com o uso de sais de prata e batiza a técnica com o nome de heliografia. Então aí ele já consegue fixar. Já foi mais um avanço, né? O primeiro avanço foi gravar a imagem. Mas, na verdade, o primeiro avanço foi a câmera escura, né? Se descobrir que a imagem pode ser projetada. Depois se descobriu que a imagem poderia ser gravada, mas aí vinha a luz do sol, batia na imagem e a imagem se perdia. E aí esse cara, o Joseph, ele, com o uso de sais de prata, ele consegue fixar as imagens. Prossegue com suas experiências até descobrir que a ação do vapor de mercúrio no processo de revelação de imagens, ele descobre o mercúrio. O método de sensibilização de uma placa de cobre revestida de prata polida com vapor de iodo, cuja fixação era realizada com cloreto de sódio, recebe o nome de daguerreótipo. O dia oficial do invento do daguerreótipo é 19 de agosto de 1839. Então, o que é que o daguerreótipo fez? Né? Esse processo do uso de vapor de mercúrio, que revelava a imagem,
prata polida com vapor de iodo. Todo esse processo químico possibilitou a fixação da imagem, a primeira vez. Conseguiu fixar. Quer dizer, a luz do sol batia, ela não se apagava mais. Pelo menos não tão rápido como antes. E o nome desse processo todo é chamado de daguerreótipo, né? Em homenagem ao Louis Jacques Mandé Daguerre, que foi outro cara que deu sua contribuição nesse processo. Aí tem agora outro personagem importante, William Fox Talbot. Estudos posteriores, como o do inglês William Fox Talbot, realizados por volta de 1850, tornaram o processo de gravação mais rápido e mais barato. Agora vamos para a invenção da fotografia. Utilizando-se dos conhecimentos acumulados ao longo dos séculos, surge a fotografia. A primeira fotografia é datada de 1826. Então, pessoal, por volta do ano de 1826, na verdade, essa data aqui, assim, há controvérsias. Porque, na verdade, nas pesquisas que eu fiz, não tem uma data exata. Porque hoje, alguns estudiosos acreditam que é 1826. Outros vão dizer que não, tem foto mais antiga. E aí, né? Mas a gente vai trabalhar com essa data, 1826. Então, se teve todo esse processo, né, de descobertas, de acúmulo de conhecimento, né, até chegar no daguerreótipo. Então, o daguerreótipo foi que possibilitou essa primeira fotografia oficial em 1826. Agora, vocês entenderam essa parte, né, pessoal? A questão da fotografia. Aí, a partir disso, surgiram as primeiras câmeras fotográficas. Eu botei no slide para vocês algumas fotos, né? Mas eu vou mostrar aqui a fotografia no livro. Não sei se vai dar para vocês verem direitinho por conta da luz. Mas está aqui, ó. Esse aqui é o daguerreótipo, tá bom? A primeira câmera fotográfica. Agora vamos passar por fuzil cronofotográfico. A fotografia já existia na época do fuzil cronofotográfico, mas só que ele trouxe uma inovação. Qual foi essa inovação? O fuzil cronofotográfico foi construído em 1882. Era formado por um tambor e uma chapa fotográfica circular, com o objetivo de registrar várias imagens ao mesmo tempo. Esse equipamento tinha a capacidade de registrar 12 frames em um segundo. Os registros ficavam reunidos em uma única imagem sobreposta. Eu coloquei no slide, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui a imagem que está no livro. Então, ó, essa imagem, essa fotografia com essa ave, é uma ave só que está aqui, que não são várias aves, não. É um pelicano. Então, esse pelicano, nós podemos ver aqui as várias fases do pouso dele em uma única imagem. Quem possibilitou isso pela primeira vez foi o fuzil cronofotográfico. Então você vê que a foto, aliás, a imagem não era mais apenas aquela coisa congeladinha de uma pessoa só, um animal só, numa posição só. A gente já consegue, com esse equipamento, produzir uma imagem em sequência, mas ainda não era o movimento. Veja bem, a gente está chegando no cinema, avançamos mais um passo. Vamos mais um passo. Cinematógrafo e irmãos Lumière. Auguste e Louis Lumière foram dois engenheiros franceses que revolucionaram a história do cinema com a invenção do cinematógrafo. Então, o que foi o cinematógrafo? Foi o primeiro aparelho que conseguiu fazer imagens em movimento. Diversos aparelhos foram criados com o propósito de registrar imagens em movimento, mas foi o cinematógrafo que conseguiu conciliar a capacidade de filmar e projetar películas. Porque ele não só filmava em movimento, mas ele conseguia projetar essas imagens.
graças à película. As primeiras sessões que apresentaram filmes captados com essa técnica foram apresentadas por eles no dia 28 de dezembro de 1895, no Grand Café, em Paris. Os primeiros filmes mostravam cenas do cotidiano. O primeiro filme foi A Saída das Indústrias Lumière, que registrava trabalhadores saindo da fábrica de produtos fotográficos, onde os irmãos Lumière eram diretores. Ok? Então foi isso, pessoal. Alguma dúvida? Pode perguntar no grupo para mim que a gente esclarece, ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês.